Os dois. Foi. Tá bom, então. Esse tema da aula, ele chamou a atenção de muita gente. Mas primeiro, eu quero me apresentar para vocês, porque eu vi que tem muita gente aqui que não me conhece, tem gente que já me conhece, é daqui também. Eu sou Beatriz, eu sou formada em analista corporal, certificada pela escola O Corpo Explica, e sou mentora emocional financeira. Eu trabalhei há 15 anos no mercado financeiro, cuidando de empresas, né, organizando planilhas, empresas grande, média, pequeno porte. E aí uma coisa me despertava muita curiosidade. Eu sempre, eu não entendia por que que gestores, né, os meus patrões naquela época, pessoas assim com capacidade, andava com carrão, tinha empresa grande e por último o meu patrão ele tinha 3 empresas, estava indo para a quarta empresa. E aí ele, no final das contas, ele não tinha dinheiro. E aí ele virava para os funcionários dele, que uma dessas era eu, né? E aí ele falava assim: os meus funcionários, eles têm carro melhor do que o meu. E isso não era mentira. E até hoje já tem 1 ano e meio. Ele continua lá com o mesmo carro, com esqueci o nome, acho que é o para-choque do carro amarrado com arame. Ele vive tendo que arcar com prejuízos e não tem dinheiro na conta. Aí eu ficava assim, gente, como que isso é possível? Uma pessoa que tem empresas, tem capacidade, abre empresas, mas não consegue sustentar. E aí isso me despertou muita curiosidade. E aí eu fui estudar a fundo e entender que isso tudo está relacionado ao nosso padrão emocional. Então, todos nós que estamos aqui presentes, nós seres humanos, temos a capacidade de ter mais, de querer mais, de fazer mais também. Só que tem algo que acontece que não permite com que a gente prossiga, que a gente realize nossos sonhos, que a gente não abandone, que a gente continue ali se abandonando nesse processo. E aí eu virei mentora emocional financeira, analista corporal, para ajudar especialmente mulheres que vivem nesse ciclo, que foi o ciclo que eu vivenciei por 15 anos trabalhando em grandes empresas, né, como eu falei, e também na minha vida. Então, hoje, eu desenvolvi ferramentas para conseguir ajudar mulheres comuns, mulheres que trabalham, mães, para que consigam realmente, no meio da tua rotina, elas consigam sustentar esse processo. Então, o tema da aula é: por que você sabe o que tem que fazer e não faz? É uma pergunta curiosa, mas você vai sair dessa aula com clareza sobre isso. Porque se saber fosse suficiente, a sua vida financeira ela já estaria resolvida, mas ela não está. Mas não é porque você não tenta. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui já tentou por diversas vezes. Então, o que que acontece? O que está acontecendo exatamente é porque você não consegue sustentar. Mas sustentar o quê? A gente vai ver isso ao longo da aula. Talvez você já tenha começado e parado. Talvez você tenha evitado olhar o extrato, olhar a fatura do cartão de crédito, olhar para as suas contas. Prometido que 2025 ia ser o seu ano da mudança. 2025 vai ser diferente. Eu vou conseguir juntar dinheiro, eu vou conseguir melhorar, eu vou reformar minha casa.
sonhos que a gente tem, que depende do dinheiro, mas que na verdade tem alguma coisa que acontece que não deixa a gente realizar. E aí a gente promete e não consegue mudar no final das contas. Então tem mulheres que abrem ali a sua conta, abre o seu aplicativo no banco, olha o saldo bancário e já sentem o quê? Um peso no peito, um aperto no peito, parece que uma falta de ar, parece que tem alguém agarrando no pescoço. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mãozinha para me ver. Então, isso é comum. E antes de tudo, eu quero falar para vocês que aqui é um ambiente seguro, tá, gente? Ninguém aqui vai julgar ninguém. Então, essa dor que eu estou compartilhando com vocês aqui é algo real que eu já passei por isso. Então, fiquem tranquila. E aí, a gente olha aquilo ali e a gente quer fechar o aplicativo do banco correndo. Quando a gente imagina em abrir a fatura do cartão de crédito, a gente nem quer. Então, o problema aqui não é o que você sabe, é aquilo que você sustenta. E nesse, né, tempo que eu já venho ajudando as mulheres a organizar isso que elas sentem, eu me lembro de vários relatos e coisas que também já aconteceram comigo. E uma delas foi essa também, de abrir o extrato, abrir o aplicativo do banco, não conseguir. E aí sentiu aquele aperto, foi lá e fechou. E aí ela falou uma coisa, uma dessas mulheres virou para mim e falou: parece que quando eu não olho, o problema ele não existe. Só que a gente sabe que o problema vai continuar lá. Imagina se você está vendo uma casa pegando fogo, aí você passa na rua e finge que ela não está pegando fogo. Você não vai olhar, não vai dar atenção, não vai ligar para o bombeiro e ela vai parar de pegar fogo? Ela não vai. Se você não tomar uma ação ali, se não ligar para o bombeiro, né? Não prestar uma ajuda, aquela casa vai continuar pegando fogo. Então percebe que esse relato que eu falei para vocês agora não é porque nenhuma de vocês que estão aqui não sabe olhar para o extrato do banco. Todas vocês aqui conseguem abrir o aplicativo, abrir a fatura do cartão de crédito. O que acontece não é esse problema, não é que vocês sabem olhar. Você só não sustenta o que você sente quando você olha para aquilo. E aí tem uma outra situação que também já aconteceu muito comigo. Toda vez que eu me sentia sobrecarregada, toda vez que eu estava trabalhando muito, inclusive nessa última empresa que eu fiquei, que eu pedi demissão, eu me sentia muito sobrecarregada. E aí eu ganhava um salário assim razoável, não posso reclamar que era ruim. Mas o meu gestor, ele me enchia tanto, ele me sugava muito, era uma pessoa que não era flexível, né? E eu ficava sobrecarregadíssima com aquela situação. E o que que acontecia? Sempre que eu saía de lá, eu ia gastar. E aí uma coisa que eu falava para mim internamente, eu mereço. Tô trabalhando para quê? Eu preciso de uma recompensa para mim. Aí no final do mês, eu recebia, cadê o dinheiro? Não tinha mais o dinheiro. Então, essas são situações que podem acontecer. E muitas das vezes essas coisas que eu comprava eram coisas que eu não precisava. Mas por alguns minutos eu precisava daquilo. Por quê? Porque eu me sentia melhor. Mas era só por alguns minutos. Porque logo em seguida vinha a culpa. E a culpa ela pesa. Então, eu sabia que aquela situação ia me prejudicar. Mas naquela hora, naquele momento, parecia que eu precisava muito daquilo e na verdade eu não precisava. Mas isso não é falta de controle. Já vou logo aliviando aqui o coraçãozinho de vocês. Não tem ninguém descontrolado aqui. Isso é só uma tentativa de aliviar uma emoção.
E tem uma aqui, uma história que eu coloquei aqui, eu fui fazendo um esboço aqui, lembrando de algumas situações, de alguns atendimentos. É a mulher que cuida de todo mundo. Ela ajuda, ela resolve o problema do vizinho, ela resolve o problema do filho, ela resolve o problema dos pais. Enfim, ela é a bombeira da vida de todo mundo. Precisou, vão ligar para ela, porque ela é a solucionadora dos problemas. Mas aí ela tá fazendo tudo isso, só que quando chega nela, quando ela precisa de algo, o que que acontece com ela? Ela deixa para depois. Ela não ouve, ela não percebe o que ela está precisando. E aí ela fica sempre para depois. Ela até sabe que ela precisa organizar, mas sempre tem alguém que está lá precisando da mais, precisa mais do que ela. Quem aqui já se viu nessa? É comum. E aí, essa mesma mulher, ela fica achando que o problema dela é financeiro, mas não é. Não é um problema financeiro. É que ela não está se escolhendo. Então, ela precisa desse gasto. Ela precisa fazer isso. Tem mulheres que começam naquele entusiasmo, começa a se organizar, faz planilha, anota tudo, fica super animada. E aí vem aquela frase que eu falei, né? 2025 vai ser diferente, 2026 vai ser diferente. Porque dessa vez eu comprei um aplicativo que eu só mando mensagem para ele, ele registra tudo lá. Ah, esse ano eu comprei um planner bonitinho, esse ano vai dar certo. Porque aquela planilha que eu comprei lá em 2025 não funcionou porque eu não gostei dela. Mas esse desse ano vai funcionar. Essa é diferente. E aí, mais uma vez, você não consegue. Porque não é sobre a ferramenta, não é sobre a planilha, não é sobre o aplicativo prático. É sobre aquilo que você não está se sustentando. Então, ela começa animada a fazer a organização financeira dela, mas depois de alguns dias ela para, porque ela não consegue sustentar o que ela está sentindo. Começa a dar ansiedade, parece que ela nunca vai dar conta daquilo, e aí ela para. Então, vocês percebem aqui que em momento nenhum, nenhuma dessas histórias que eu falei para você foi falta de disciplina, foi porque as mulheres não conseguem fazer. Momento nenhum foi isso. O que aconteceu exatamente foi o excesso de desconforto que elas sentiram no momento de ter que sustentar aquela emoção, no momento de precisar fazer, tomar decisões e não conseguir. E muitas dessas mulheres, como já foi o meu caso também, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela precisa organizar as contas, ela sabe que ela precisa cortar gastos, ela sabe que precisa mudar, mas ela vai adiando, vai sempre adiando. Depois eu vejo, mês que vem eu vejo, agora não dá porque tem alguém precisando de mim. Aí, novamente, começou o ano 2026 querendo mudar, e daqui a pouco chegou dezembro de 2026, ela não conseguiu reformar a casa dela, ela não conseguiu comprar o que ela realmente queria, porque dinheiro é isso. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias, né, com as mulheres, que dinheiro, ele é acesso. O dinheiro, ele abre portas para a gente. Dinheiro jamais tem a função de tirar nosso sono, de fazer com que a gente brigue com as pessoas. Não é o papel do dinheiro. O dinheiro, ele é papel, ele é moeda de troca, mas não é sobre dinheiro. É sobre os padrões que a gente vem carregando. Então, isso não é falta de conhecimento de nenhuma de vocês que estão aqui.
Então, dentro dessas histórias, né, que eu vim trazendo aqui, talvez você se encaixou, se viu em uma ou em mais de uma aqui, né? Ou até mesmo em várias dessas situações, desses exemplos. Mas isso não é coincidência, isso é padrão. Eu vou compartilhar com vocês aqui um gráfico para vocês visualizarem melhor. Então, já vimos que se saber fosse suficiente, sua vida financeira já estaria resolvida. E aqui está o ciclo que te prende. Primeiro, né, o número um aqui, vem a motivação. Então, vocês querem, vocês estão motivadas a fazer diferente. E aí, você vai lá e tenta organizar a tua rotina financeira, faz o teu planejamento, começa a anotar os gastos, você está tentando. Compra uma planilha, compra um planner bonitinho. Só que quando você começa a lançar as suas contas ali, surge isso aqui, ó, número 3, o desconforto. Porque você não consegue olhar para ele, porque você está sentindo desconforto. Você não consegue sustentar o que você está vendo. Depois vem a fuga. Essa fuga é quando você deixa o seu planner de lado, é quando você deixa a planilha de lado. E aí você desiste. Você desiste, você vai lá, gera uma ansiedade, gera uma emoção e vai lá faz uma compra por conta da emoção que você estava sentindo. E nessa fuga que você fez, né? Você teve um gasto, você comprou, entra a culpa aqui, ó, número 5. Você começa a se sentir culpada. E aí é onde você leva semanas, leva meses, o ano acaba e você não conseguiu fazer mais uma vez o que você queria. Porque para que que a gente consegue? Para que que a gente precisa olhar para o nosso financeiro? Porque muitas aqui têm sonhos. Mulheres querem viajar, mulheres querem construir suas casas, mulheres querem reformar suas casas, querem trocar de carro. Cada uma de vocês aqui tem um objetivo, querem fazer uma poupança para uma emergência e não consegue. Então, é exatamente para isso que a gente precisa organizar ali o nosso financeiro. Só um minutinho, porque vocês saíram da minha vista aqui, que eu vou botar vocês de volta. Achei. E agora eu vou compartilhar também. Eu não sei por que que eu saí da tela, né? Mas tudo bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui também um outro slide. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o iceberg, que é o próximo slide aqui. Quem já viu um iceberg? Pela televisão mesmo. Aqui nós temos esse iceberg. Então, você nota que aqui a parte de cima é tudo aquilo que a gente vê. E na parte de baixo, que é a parte submersa,
é tudo aquilo que controla, que é o que nós não vemos. E aí, essa ponta aqui do iceberg, ela, o que que a gente vê? A gente vê os gastos, a gente vê nossas dívidas, a gente vê a nossa organização. Mas o que está aqui embaixo, na parte submersa, é muito maior do que aquilo que a gente consegue ver. Aqui embaixo, nessa parte invisível do iceberg, está as nossas emoções, está os nossos medos, está os nossos padrões emocionais, os sabotadores, tudo tá nessa parte de baixo do iceberg. As crenças, os padrões que nós aprendemos, que nós desenvolvemos na nossa infância, coisas que nós ouvimos dos nossos pais, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, tudo está aqui. Então, o que nós vemos é somente isso. É a parte de cima, é a ponta ali do iceberg. Que é a planilha, que é a desorganização, que são decisões que a gente tem que tomar. Eu preciso economizar. E então, essa parte de cima aqui, a parte de cima do iceberg, é o que todo mundo acha que resolve. Então, é isso que você tenta mudar. Você está tentando mudar essa parte de cima sem olhar para aquilo ali que está embaixo, que é o que está submerso. E o que está ali embaixo? O que está ali embaixo é exatamente o que te controla. Então é por isso que você muitas das vezes tenta, começa, se empolga e não consegue. Porque para você conseguir resolver aquela parte de cima do iceberg, você precisa catar lá no submerso. Você precisa pegar aquilo lá no inconsciente, essa parte submersa do iceberg é o nosso inconsciente. Então a gente precisa pegar ela e trazer para o consciente nosso. Porque a gente só resolve aquilo que a gente vê da ponta do iceberg quando a gente leva ele lá para cima. Que é exatamente o que acaba controlando, que é a nossa emoção. Então, assim, a maior parte das suas decisões, das nossas decisões, ela acontece onde você não está olhando. Aí. Então é por isso que você tenta e volta para o mesmo lugar sempre. Porque você não tá tentando resolver, porque, na verdade, desculpa, você está tentando resolver aquela parte de cima, que é ali na ponta do iceberg. Você está tentando resolver lá em cima o que nasceu lá embaixo. Você está querendo resolver aquilo que você está vendo e não aquilo que você não vê. E isso nunca vai sustentar. Não tem como você sustentar isso. E aí eu vou dar um exemplo simples, mais um exemplo simples aqui. Você vai decidir organizar esse mês. Esse mês vai, né? A gente falou sobre isso no começo da aula. Tem gente chegando aqui também que não pegou esse comecinho. Você decide que vai se organizar. E aí você vai lá, anota, se compromete, começa bem. E aí depois vai acontecer alguma coisa que vai desandar tudo isso. Então até aqui todo mundo entendeu? E aí entra uma conta, o carro quebra, a conta de luz veio lá nas alturas, coisas acontecem que você precisa. Não tem aquele meme que rola muito por aí? Que sobrou. Cadê vocês aqui? Sobrou R$ 100 esse mês.
Ai, sobrou R$ 100. O que que eu vou fazer com esses R$ 100? O gás vai lá e acaba? Isso já aconteceu comigo também. Então, essa conta surgiu inesperadamente, né? Você teve um dia difícil no trabalho, né? Se cansou muito. E aí, naquele momento, você decide com a lógica. Você vai lá e decide com emoção. A lógica, na verdade, você não decide com ela, você decide com a emoção. E aí vai lá e toma uma decisão impulsiva, uma decisão rápida. E aí você evita continuar olhando aquilo que você começou. Você compra aquilo e aí você deixa para depois aquela organização que você começou, sua organização financeira, você deixou para fazer depois. Aí depois você vai lá, conta uma mentira para vocês. Vocês falam que isso é falta de disciplina. Eu preciso fazer curso de finanças. Eu preciso virar. Fugiu a palavra agora. De contabilidade. Preciso fazer contabilidade. Preciso fazer administração. Isso é só para quem sabe fazer isso. Eu não sei fazer. Aí vocês colocam isso para vocês de uma forma como se fosse falta de disciplina, mas não é. O seu comportamento, ele é só aquela pontinha do iceberg. Ele é o resultado do que está acontecendo aqui dentro, aí dentro de você. Porque só lá dentro existe o medo, que é onde você evita. Só lá dentro existe a ansiedade, que aí você foge. E se aí dentro de vocês existe culpa, qualquer tipo de culpa, você se sabota. E enquanto isso, você não olha. Você continua repetindo aquele ciclo, aquele gráfico que eu coloquei lá, né? Começa e repete aquele ciclo e fica girando igual a rodinha do hamster. Só vai repetindo, repetindo padrão. Então, você não repete porque você quer. Você repete porque você não está enxergando o que está lá no seu subconsciente. Agora, eu vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho, para me respirar aqui, né? Eu quero que vocês pensem em uma. Agora no slide não, tá, Luana? É depois. Eu quero que você pense no seguinte: na última vez, cada um de vocês aqui, na última vez que você tomou uma decisão financeira e depois se arrependeu, pensem aí. E quem quiser, tá? Quem quiser compartilhar no chat, fica à vontade. Lembrando que é um ambiente seguro, ninguém aqui vai ser julgada pelo que colocar. Pense na última vez que você tomou uma decisão financeira que depois se arrependeu. Pensaram aí? Agora que vocês pensaram, o que que você estava sentindo quando você tomou essa decisão? Se não quiser responder, não precisa. Quero que vocês. Comprei um curso de R$ 3.000 que prometia acelerar 10 anos em 3 dias. Muito bom. Quando eu usei o cartão de crédito para pagar contas, eu fui à compra de mais um curso um tempo atrás e bem caro. Ela sentiu frustração porque eu achava que isso seria a solução. Obrigada, meninas, por compartilhar.
Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu estava pensando que eu merecia, afinal, trabalhava tanto porque não me dá a liberdade de comprar o que eu quero. Obrigada. Vocês perceberam que com essas pessoas que responderam aqui, olha só, comprei uma moto, hum, comprei uma moto e perdi 6.500, era um golpe. Fiz um empréstimo para cobrir o cartão de crédito, não foi o suficiente e até hoje eu estou enrolada. Eu comprei um curso, mas consegui cancelar. Bom, vocês conseguiram perceber aqui o que que aconteceu por detrás? Percebe que tudo que vocês colocaram aqui e aquelas também que não colocaram, mas que sentiram aí e pensaram, o que que aconteceu? Não foi falta de conhecimento de nenhuma de vocês. E continua aqui no chat, olha, eu estava pensando que a informação realmente necessária não viria de graça. Já aconteceu, paguei um curso, não tive resultado. E assim vai. Obrigada, meninas. Então, tudo isso aqui que vocês relataram, em momento nenhum foi falta de conhecimento de vocês. Foi só uma emoção que conduziu. Emoção aqui de merecimento, emoção aqui de querer algo, de acelerar processo, né? Desejar uma moto, um sonho que a pessoa tinha, querer resultados. Foram só sonhos. E aí, qual foi a decisão? Será que foi com aquela ponta de cima do iceberg ou foi algo que estava lá no inconsciente? Então, foi aquela emoção do querer alguma coisa, do sentir alguma coisa, que conduziu cada uma de vocês para isso que aconteceu exatamente. E é exatamente aqui nesse ponto que muita gente se confunde, muita mulher se confunde e ela acha que precisa aprender mais. Só que não é sobre aprender mais. A verdade é que ela precisa, gravem isso, ela precisa se entender mais. É exatamente sobre isso. Precisa se entender, precisa se ouvir mais, não se colocar em último plano, começar a tomar decisões mais conscientes. Por quê? Porque ninguém resolve o que não enxerga. Não tem como você resolver um problema, resolver uma situação, se você não enxerga ela. E aí, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, continuar, né? Sobre essa parte de baixo ali do iceberg. E uma parte é sobre a escassez mental, que eu quero falar com vocês. Quando você está em escassez, você não decide melhor. Você decide mais rápido, mas melhor você não decide. Então, você está cansada, você escolhe aquilo que é mais fácil. E aí você vai e faz o quê? Tô cansada, vou falar, dar exemplos meu também. Vou pedir quentinha no almoço hoje porque eu tô muito cansada, não vou fazer comida não. Aí a família é grande, você vai lá e compra quentinha para todo mundo, né? E o pessoal aqui em casa come, tá, gente? Come. Então, você tá cansada, vai lá, compra quentinha para todo mundo. Você tá sem tempo, você resolve, toma alguma decisão no impulso. Você fica ansiosa com alguma coisa, você evita certas situações, evita olhar alguma coisa. Toda hora vocês estão sumindo aqui.
Então, uma mente escassa, ela não sustenta mudança. E aí você trava porque você não sabe. Você não trava porque você não sabe. Esse não é o ponto aqui. Você trava porque você não sustenta novamente aquele desconforto. Agora tem uma que ela dói. Ela machuca, ela já me machucou. Que é a humildade distorcida. Tem mulher que chama isso de humildade. Até parece bonito, mas não é. É só o medo de se posicionar. Vamos para o exemplo. Você sabe, você é empreendedora. Você sabe que precisa cobrar um valor melhor. Você tem casa para alugar. É, você mesma que eu tô falando. Aluga a casa e aí coloca um valorzinho pequenininho lá. Sua casa é mobiliada, né? E aí você vai lá, coloca ela para alugar quase que de graça. Aí você fala assim, para você mesma: "Ah, mas eu não ligo para dinheiro não". Ou você até evita em falar de dinheiro. Para quê? Para você não parecer interesseira. Ou acaba aceitando situações que acaba te prejudicando, porque você acha, você criou aquilo na tua cabeça que você tem que ser compreensiva. Você tem que ser compreensiva com todo mundo. E no fundo, lá no fundo, isso não é humildade. Você não está sendo humilde. Você só está com medo de desagradar. Então você não está sendo boazinha. Você está só se anulando. Você só está mais uma vez se deixando para último plano. Mas, gente, fica tranquila, porque o que eu quero falar para vocês é que tudo isso é inconsciente, tá? Isso tudo é inconsciente. Isso vem de histórias de querer ser aceita pelas pessoas, histórias de evitar conflito, de tentar ser diferente. Mas para olhar o preço disso. Quando você se anula, você não se posiciona, você não deixa claro para as pessoas o que você quer da sua vida, o que você precisa fazer. Você não sustenta limite com as pessoas, você deixa elas fazerem o que elas querem. É como se você fosse a agenda na mão da pessoa. Você não tem uma vida própria. As pessoas que usam você de uma certa forma como marionete. Dói ouvir isso. Já doeu em mim também. Então você não se prioriza a sua vida. Mas aonde que isso aparece? Aonde? Exatamente que tudo isso aparece? No seu dinheiro, nos seus sonhos. Porque o dinheiro não é para realizar sonhos, o dinheiro não é para comprar os seus sonhos, o dinheiro não é acesso para a tua vida. Então, se você continuar se submetendo a tudo isso, isso vai continuar refletindo no seu dinheiro. Porque uma mulher que não se posiciona, ela não sustenta uma decisão financeira. Ela acaba cedendo, ela acaba gastando, ela se adapta àquele ambiente. E depois ela acaba se culpando. Então, autoanulação nunca foi humildade, certo? Vício de agradar as pessoas. Você perde tempo tentando manter relações. Você não está ajudando aquelas pessoas. Você está comprando só a sua paz. Tem mulher que consegue começar, mas tem outras que ela não consegue nem começar a olhar para ela mesma. Por quê? Porque ela está cansada demais. E mais uma vez, uma mulher cansada, ela não sustenta a decisão. Agora, eu vou falar sobre a escassez mais uma vez, que eu quero que vocês coloquem para mim no chat o que significa escassez para você. Quando eu falo em escassez,
O que você acha que é? Muito bom, Neide. Falta de algo. Privação, muito bem, Vânia. Ótimo, vocês entenderam até aqui. Vocês estão entendendo. É exatamente sobre isso. Escassez não é só sobre dinheiro. É falta de tempo, é falta de apoio, é falta de reconhecimento. Então, você está tentando organizar o seu dinheiro com a vida inteira em falta. Você levou esse tempo todo tentando organizar o papel ali, o Pix, o dinheiro, com a sua vida inteira em falta. E aí, o que que acontece? Crescer começa a parecer perigoso. Inconscientemente, mais uma vez, eu falo para vocês, o seu inconsciente ele está falando, você não pode ter dinheiro. Porque se você tiver mais dinheiro, você vai carregar mais. Você vai carregar mais pessoas nas suas costas. Você vai ter dinheiro, mas não vai ser para você. Então, o seu subconsciente, ele fala isso. Por isso que muitas das vezes a gente pega o dinheiro e ele vai embora. Ele bate na nossa mão e escorre como água. E aí, por conta disso, você quer se manter pequena, você quer se manter ele de lado, achando que aquilo tudo é humildade. Sem perceber, você faz isso. Consegue mais uma vez perceber o padrão? Você não falha porque você não sabe. Você falha porque você se abandona. E uma mulher abandonada, eu tenho uma mentorada aqui na sala. E ela ouviu eu falar muito isso para ela. Você falha porque você se abandona. Mulher abandonada não tem dinheiro, porque ela não sustenta aquilo que precisa ser feito. Ela não sustenta o desconforto em manter o que precisa ser feito. Agora, eu quero que vocês peguem papel, caneta. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês. A Luana vai compartilhar um vídeo com uma musiquinha para vocês se concentrarem. E tem 3 perguntas nesse vídeo. Pode compartilhar, Lu. Eu vou explicar. Eu quero que vocês respondam para vocês. A primeira pergunta é: só abaixa um pouquinho, Lu, só para me explicar, amor. Primeira pergunta é: onde eu estou me abandonando? Isso daqui vai ficar na tela para vocês irem anotando e escrevendo. Onde eu estou me abandonando? O que eu estou evitando olhar? E o que eu sinto quando penso em dinheiro? Então, eu vou dar 3 minutos, é o tempo da música, para vocês responderem essas perguntas. Tá bom? Pode botar, Lu. Hoje eu me visto de calma, deixo o tempo me abraçar. Já fui tempestade e trauma, agora aprendo a respirar. Não é sorte, é escolha minha, ser jardim depois do chão.
Cada dor virou raiz, cada passo superação. Eu mereço coisas boas, mereço que coisas boas aconteçam comigo todos os dias. Como o sol que nasce inteiro, mesmo após a noite fria. Eu mereço coisas boas e elas chegam com poesia. Já carreguei o impossível com um sorriso disfarçado, mas hoje eu sou abrigo, sou amor bem cultivado. Eu mereço coisas boas, mereço que coisas boas aconteçam comigo todos os dias. Como a brisa que me toca, sem pedir, sem avisar. Eu mereço coisas boas e deixo elas me encontrar. Não preciso mais provar, só preciso acreditar que o bem também me escolhe, que eu sou lugar de amar. Mereço coisas boas, mereço que coisas boas aconteçam comigo todos os dias. Como quem planta esperança e vê flores despertar. Eu mereço coisas boas e elas vêm pra me ficar. Ah, estava desativado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Espero que todas conseguiram fazer. Estou passando mal. Uma mulher respondeu aqui no chat. Viajar, tomar um banho de mar, recrear. Quem quiser pode colocar aqui no chat. Sil, sinta abraçada, tá? É comum isso que você falou, que você está passando mal. Porque falar de dinheiro machuca, dependendo da história que a gente viveu, da história que a gente carregou. Tá tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem você responder essas perguntas, sem você responder essas perguntas desse exercício, nenhuma planilha vai funcionar. Nenhum planner que você comprar vai funcionar. Deixa eu continuar vendo aqui os comentários.
saúde, prazer de ter satisfação na vida. Preciso de dinheiro só para o básico, não sou materialista. Hoje para mim é mais leve, mas em alguns momentos causa tensão, sobrecarregada. Deixa eu ver aqui. Teve uma resposta aqui que me chamou a atenção, né? Que é dinheiro para o básico, que não é materialista. O que que isso me chamou a atenção? Isso me chamou a atenção porque às vezes a gente não consegue o básico que a gente gostaria de sustentar. O que seria esse básico? Porque viver simples é o meu objetivo de vida. Eu amo uma vida simples. Mas o que que é uma vida simples para mim, Beatriz? É conseguir viajar, conseguir terminar, reformar as minhas casas, trocar de carro. Tenho sonhos e muitos outros sonhos, né? Vida simples é diferente de uma vida miserável, porque às vezes tem gente que está ali vivendo uma vida com muita dificuldade. E aí, muitas das vezes, tem mulheres também que não conseguem sonhar. E o que que é a vida simples? Aonde está a simplicidade, né? Então a gente precisa olhar para isso, porque cada um tem um sonho, é viver com querer as coisas básicas da vida. A gente olha para o planeta, para a Terra, tudo foi criado maravilhosamente, né? Então, se tudo foi criado maravilhosamente, a gente pensa o quê? É pra gente. Quantos lugares lindos tem para a gente viajar, para a gente conhecer, para a gente usufruir daquilo? É viver em paz, é ter uma reserva, né, no banco, para a gente conseguir fazer aquilo que a gente mais deseja. Mas vida simples, alimentação, ter um lar, já tenho roupas, viagem curta, só para descansar, ir ao médico. Às vezes a gente está passando por situações difíceis que a gente não consegue nem ter o dinheiro para conseguir para pagar uma consulta médica. Mas se a gente estiver bem com a gente, muitas dores dessa também vão embora. Também já garanto isso, porque quando eu vivia nessa vida, né, de sobrecarga, eu adoeci emocionalmente e adoeci fisicamente também. E aí foi quando eu decidi buscar ajuda. Nunca mais eu tive gastrite na vida. Tudo estava ligado também ao meu emocional. Então, meninas, sem vocês responderem essas perguntas, nenhuma planilha vai resolver. Nenhum aplicativo que você vai comprar ali que está passando a propaganda ali no Instagram, que é fácil, que é prático, você vai mandar um áudio, a propaganda é linda, e aí vai resolver. Porque você não vai querer, por mais prático que seja. Se você não responder essas perguntas, você não consegue. E aí, o que que acontece, gente? Antes de encerrar, eu quero que vocês assistam um vídeo comigo. Ele é curtinho, que a gente já está encerrando essa aula. Eu vou compartilhar ele aqui, porque esse eu não mandei para a Luana, eu esqueci. Algumas de vocês já assistiram, porque eu mandei, outras não, porque chegaram agora.
É o último vídeo, prometo. Eu fiquei sabendo que ficou sem som, mas o interessante foi a imagem, o vídeo, né, em si. E aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Qual a intenção desse vídeo? Esse vídeo apareceu ontem para mim na Tava vendo o Instagram, ele apareceu e aí fez muito sentido, eu quis trazer ele aqui para aula com vocês. E aí esse vídeo ele é muito forte, mas ele também dá uma revolta. Quem aqui ficou revoltado com o final desse vídeo? Fala pra mim, não foi só eu não, né, gente? Não fica aqui fazendo eu ser a doida sozinha, não. Ah, então, teve mais gente que achou revoltante no final também. Mas sabe o que que mais mexeu comigo nesse vídeo? Não foi o esforço que ela fez, foi a decisão que ela tomou no final. Ela luta, ela insiste, ela sofre para poder pegar aquela tesoura lá, para poder cortar aquelas cordas, aquilo que estava puxando ela para trás. Aí no final ela pega aquela tesoura, que seria a ferramenta dela, e escolhe continuar presa. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês que estão aqui presentes já teve essa tesoura na sua mão e continuou presa com as suas decisões? Só com a decisão, sem a ação. Eu preciso fazer isso e não fiz. Quantas vezes você já soube o que você precisava fazer com o seu dinheiro, mas não fez?